Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Livro da Minha Vida, da Academia BAI, uma academia de vida agora em sua casa. Eu sou a Jacira Paulo Manuel e hoje trago para vocês o livro Olhos de Coruja, Olhos de Gato Bravo, um romance escrito por Luís Cardoso de Noronha. Este livro foi publicado em 2002 pela Publicações Dom Quixote em Portugal. Antes de falar acerca do livro, primeiro vou falar sobre o autor. Luís Cardoso nasceu em 1958 em Caicalo, uma vila situada no interior do Timor-Leste. Luís Cardoso é o primeiro escritor timorense. Luís Cardoso já escreveu vários livros, como Crônicas de uma Travessia, Para Onde Vão os Gatos Quando Morrem, mas para hoje temos o Olhos de Coruja, Olhos de Gato Bravo. Este livro retrata a história de Beatriz. Beatriz vem de uma família onde os nomes se repetem. Sua mãe se chama Beatriz e sua avó se chama Beatriz. Beatriz nasceu muito tarde. Seus irmãos gêmeos, Matias e Mateus, já estavam crescidos. E seus pais já tinham uma idade muito avançada para ter filhos. Para a avó, Beatriz representava uma esperança para aquela família, pois ela já sonhava com o nascimento desta menina e sabia que seria ela quem repararia as mágoas do passado. Para a mãe de Beatriz, Beatriz significava o fim da sua solidão. Já para o pai, ele dizia que já não há espaço naquela família para aquela menina, porque um novo membro na família, numa altura daquela, seria uma reencarnação do passado que veio apenas para executar uma vingança. No dia do nascimento de Beatriz, o seu pai foi até a maternidade para ver a sua esposa e conhecer a sua filha. E assustou-se quando viu a menina e disse: "Essa menina só tem olhos, que olhos enormes como de uma coruja. Já não há nada nesse mundo para ela ver, porque tudo o que tinha que ser visto, os nossos antepassados já viram. E tudo o que um homem é capaz de fazer, isso já foi visto na guerra." Para o pai de Beatriz, ela representava a sua fraqueza. E ele queria esconder ela de tudo e de todos, porque temia que as pessoas reagissem de uma forma normal, porque ela tinha uns olhos enormes como de uma coruja. Padre Santa, que é o padre da família e também padrinho de Beatriz, quando o pai de Beatriz lhe contou sobre o nascimento da menina, como eram enormes os olhos dela e que queria escondê-la de tudo e de todos, Padre Santa tomou então a decisão de batizar a menina. No dia do batismo de Beatriz, no colo de sua tia Matilde, Padre Santa, quando olhou para a menina no ato do batismo, assustou-se, porque ela tinha uns olhos enormes, como de uma coruja. Mas ainda assim prosseguiu o batismo. Depois do ato, disse: "Essa menina se chama Beatriz." E em seguida colocou uma venda preta nos olhos da menina e disse: "Ela já viu tudo o que tinha que ver e já não há mais nada nesse mundo para ela ver." E as pessoas que estavam na igreja queriam ver como eram os olhos da menina, mas Padre Santa não admitiu que as pessoas vissem a menina. E naquele mesmo dia, levaram Beatriz distante daquela cidade, num lugar distante de tudo e de todos. Só tia Matilde é quem sabia onde estava Beatriz, porque a partir daquele momento, tia Matilde passou a ser a dama de companhia de Beatriz. E os seus olhos, porque com aquela venda preta, Beatriz vivia como uma cega. E a partir daquele momento, tia Matilde passou a cuidar de Beatriz. E sempre que lhe desse banho e lhe tirasse as vendas dos olhos, lhe dizia: se abrires os olhos, morrerás." E assim Beatriz obedeceu. Os anos foram passando e Beatriz já havia se tornado uma mulher linda, mas triste por dentro, por viver tantos anos com aquela venda preta nos olhos. Beatriz, acompanhada de tia Matilde, estavam em um local onde apareceu um jovem, lindo
e tia Matilde disse que era um jovem que tinha uns olhos verdes como de um gato bravo. E o rapaz não tirava os olhos de Beatriz, e tia Matilde notou isso. E a partir daquele momento, o rapaz ia àquele local todos os dias para ver Beatriz, mas nunca a encontrava. Até que um dia, tia Matilde resolveu marcar um encontro entre eles. E no dia do encontro, Beatriz só conseguiu sentir o cheiro do rapaz, porque ela disse que ele tinha um aroma agradável. E a partir daquele momento, o rapaz começou a gostar de Beatriz, mesmo sem ver os olhos dela. Padre Santa só levou Beatriz para distante de tudo e de todos, porque acreditava que aquele era um mal que tinha que ser resolvido. E eles percorreram várias clínicas de Lisboa, e em cada médico que passassem e vissem os olhos da menina, diziam: ela não tem mal nenhum. Os olhos dela não têm nenhum mal. E nós não podemos diminuir algo que foi feito por Deus. E é chegado o momento de Beatriz voltar a Ainá. Padre Santa, quando viu Beatriz e notou que ela não havia melhorado e esse ano todo de esforço fora em vão, virou-lhe as costas, sem ao menos cumprimentá-la ou falar sobre a sua família. Beatriz tomou uma atitude e foi ter com o Padre Santa e disse-lhe: eu não sou doente, eu não tenho mal nenhum. O mal só começou quando puseste-me essa venda preta nos olhos. Porque se assim não o fizesses, eu teria uma vida normal. Beatriz só voltou a Ainá porque seus irmãos gêmeos, Matias e Mateus, pressionavam o Padre Santa, porque lhe disseram que ela já havia ficado muito tempo longe da sua família, e se até agora não está curada, é porque não vai estar mais. Passado algum tempo, chegou então o novo administrador de Ainá. Só que Beatriz não imaginava que seria o mesmo rapaz que tia Matilde dizia que tinha olhos verdes como de um gato bravo. Beatriz, em sua casa, ouviu passos e ela conseguiu notar quem era através do perfume, porque ela já havia sentido aquele cheiro antes. E disse: é você, senhor? E ele respondeu: sim, sou eu, não me chame senhor, me chame Luís. E foi a partir daquele momento que nasceu então uma paixão entre eles. Beatriz queria ver os olhos de seu amado, mas lembrou no que tia Matilde havia lhe dito, que se ela abrisse os olhos, ela morreria. Mas ainda assim, ela queria arriscar, porque queria ver os olhos do seu amado. E ela tirou as vendas dos olhos dela e viu aquele rapaz. Ela viu olhos lindos, verde, e disse: Padre Santa havia-me dito que eu já vi tudo o que tinha que ver e que já não há nada nesse mundo para eu ver. Mas não é verdade. Eu ainda não havia visto tudo. Faltava ver os olhos dele. Esses olhos verdes, lindos como de um gato bravo. E chegou o fim dessa história. Aconselho-vos a ler esse livro, porque é muito bom. E vocês vão amar como foi o desenrolar dessa história e vão conseguir saber como foi o final. Muito obrigada.